Agora a gente vai estudar o que nós chamamos de a primeira lei da termodinâmica. Então a gente vai misturar tudo que a gente viu até agora numa única situação. Imagina o seguinte, eu tenho um gás aqui, confinado num recipiente, onde eu tenho um êmbolo que pode se mover. Se esse gás receber calor, eu vou desenhar ele recebendo calor assim. Na hora que esse gás receber calor, você concorda que se o êmbolo for móvel, o gás vai aplicar uma força, o gás vai querer dilatar, vai aplicar uma força aqui no êmbolo e vai empurrar o êmbolo para cima, mudando o volume. E se muda o volume, ocorreu realização de trabalho. Então, na hora que o gás recebe calor, parte dessa energia, ele, entre aspas, joga fora, realizando o trabalho. Mas você concorda que essa energia que ele absorve aqui pode ser convertida em aumentar o grau de agitação das moléculas? E se aumentar o grau de agitação das moléculas, eu estou mexendo em quem? Na temperatura. E se eu mexo na temperatura, eu provoco variação da energia interna. Então aqui, ó, eu vou representar a energia se distribuindo para o interior do gás, produzindo variação da energia interna. Agora, olhando esse desenho, guarde bem esse desenho. Qual é a lei que tem que ser obedecida aqui? Eu sei que muitos de vocês decoram a equação da primeira lei, mas muitos não lembram a lei. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Vamos inventar números? Se esse cara receber 1000 calorias ou 1000 joules de calor, se ele recebe 1000 e ele torra 800 para realizar trabalho, você concorda que tem que sobrar 200 para distribuir para as moléculas lá dentro? Para provocar variação na energia interna? Ou seja, 1000 é 800 mais 200. Que lei que é essa? Lei da conservação da energia. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, usando a lei da conservação da energia, temos. Não decora a fórmula não, gente. É melhor você guardar sempre o desenho, é mais fácil. O calor é igual a ΔU mais trabalho. Com os números que eu inventei, 1000 é igual a 800, que ele gastou lá no trabalho, mais o 200. Jacques, eu aprendi uma outra equação. Tem livro que costuma isolar o ΔU. Aí fica ΔU igual a calor menos trabalho. Bobeira. Basta isso aqui. Então, eu quero que você guarde duas coisas. Primeiro, qual é a primeira lei da termodinâmica? A lei é a lei da conservação da energia. E qual é a equação da primeira lei? Calor igual a ΔU mais trabalho. Várias questões de vestibular fornecem isso no enunciado para o aluno. Onde está a pegadinha? Lembra que o calor pode ser positivo ou negativo? ΔU positivo ou negativo? Trabalho positivo ou negativo? Então, na verdade, aqui não tem só uma equação, não. Dependendo do contexto da questão, você que tem que acrescentar os sinais. Eu coloquei aqui 3 exercícios. Vamos ler o primeiro, aí você vai pausar o vídeo, resolver e depois você assiste a minha solução. Então vamos lá. Um gás perde 100 calorias na forma de calor, ao mesmo tempo que sofre uma compressão cujo trabalho vale em módulo 120 calorias. O que ocorre com a temperatura do gás? Eu quero que você responda, baseado nesses números, se a temperatura do gás está aumentando, está diminuindo ou não está mudando. Qual é o erro mais frequente aqui? O cara lê, perdeu calor. Uai, quem perde calor, esfria. Gente, se eu tenho uma substância que ela perde calor, ela necessariamente vai diminuir essa sua temperatura? Se bem que a gente está falando aqui só de gases, mas vem cá, se eu pegar uma substância, água, tira calor dela. Se você tirar calor da água, a temperatura dela vai diminuir? Vai, se ela não estiver sofrendo mudança de fase. Então, cuidado! Na mudança de fase para substâncias puras, a gente sabe que a temperatura permanece o quê? Constante. Então, na hora que você está congelando a água, ela está perdendo
calor e a temperatura não está mudando. Então, só porque o cara leu aqui, perde calor, legal, então a temperatura diminui. Não. Outro detalhe, a gente está estudando um gás, não está mexendo aqui com mudanças de fase. Todo gás que perde calor necessariamente vai diminuir a temperatura? Bom, se ele só perdesse calor, tudo bem. Só que ao mesmo tempo ele sofre uma compressão. Então, vamos lá. Primeiro, o gás perde calor. Quem perde calor, o calor é negativo. Então é menos 100 calorias. Esse sinal é por sua conta. Segundo, o gás sofre uma compressão. Quando você comprime o gás, o seu volume diminui. E quando o volume diminui, o trabalho é negativo. Então, o trabalho que valia 120 é menos 120 calorias. Pronto. Como é que fica, então, o ΔU? Calor não é igual a ΔU mais trabalho? Jacques, mas como é que eu vou saber se a temperatura do gás aumenta ou diminui? Uai, se a temperatura aumenta, ΔU é positivo. Se a temperatura diminui, ΔU é negativo. Quer saber o que acontece com a temperatura? Descubra o que ocorreu com o ΔU. O calor vale menos 100. Isso é igual a ΔU não sei, mais o trabalho, menos 120. Passo menos 120, fica mais 120. Eu tenho aqui que ΔU vai dar um valor de mais 20 calorias. Não é o número que me interessa. O que me interessa aqui é o sinal. O ΔU é positivo. E ΔU positivo indica que a temperatura aumenta. Tranquilo? Exemplo 2. Observe a transformação a seguir e complete a tabela. Então, aqui é uma questão um pouquinho mais rica da anterior que eu havia feito. Eu tenho aqui uma transformação e você vai completar para mim com sinal positivo, negativo ou zero para as 3 grandezas. Pausa o vídeo e resolve aí para mim. Bom, então vamos lá. ΔU, positivo, negativo ou zero? Para saber isso, responda. A temperatura aumenta, diminui ou não muda? Repare que a seta indica que a pressão aumenta, o volume aumenta. O gráfico é de pressão por volume. Lembra das hipérboles fantasmas? Repare que a evolução da transformação passa para hipérboles cada vez mais distantes. Logo, a temperatura aumenta. Então, ΔU é positivo. Trabalho. A seta indica que ele saiu de um volume pequenininho para um volume maior. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Nas provas, eles gostam de perguntar, dada essa transformação, podemos afirmar que o gás ganhou calor, perdeu calor, coisas desse tipo. E aqui, gente, você tem que usar a primeira lei da termodinâmica. Calor não é igual a ΔU mais o trabalho? Aí, vamos pensar. O ΔU é um valor que é positivo. Somado a um trabalho que é um valor também positivo. Eu nem preciso saber os números, porque eu sei que um número positivo somado com outro número positivo só pode dar um valor positivo. E quando o calor é positivo, o gás recebe calor. Tranquilo? E agora uma questão mais difícil. Um gás pode sofrer 2 transformações, A e B. Use os sinais de maior, menor ou igual. Eu resumi bastante o enunciado, deixa eu te explicar. O gás que estava aqui, ó, nesse estado inicial, sofreu uma transformação A, mas ele também pode sofrer uma transformação B, indo para um estado final. Eu quero saber agora o seguinte, a variação da energia interna de A comparado com de B, maior, menor ou igual, o trabalho de A com B, maior, menor ou igual, e calor de A, maior, menor ou igual de B. Pausa o vídeo e tenta essa daí. Bom, então vamos lá. ΔU. Quem sofre maior variação da energia interna? Aí isso aqui é um repeteco lá do comecinho da nossa aula de hoje, que foi da transformação
que foi quando eu falei da energia interna. Eles não estão saindo de um mesmo estado inicial para um estado final? Gente, toda vez que aparecer gráfico de pressão por volume, faça as hipérboles fantasmas. Isso vai te ajudar sempre a responder uma coisa de cara. O que aconteceu com a temperatura? Fazendo uma hipérbole passar pelo ponto inicial e uma pelo ponto final, você concorda que os dois aqui sofreram a mesma variação de temperatura? Então, a variação da energia interna de A é igual a de B, porque a variação de temperatura de A é igual à variação de temperatura de B. Essa você já deveria saber. Trabalho. O trabalho de A, maior, menor ou igual de B. Aqui tem uma pegadinha. A maioria faz isso aqui, ó. A maioria, deixa eu apagar isso aqui. Olha, ele saiu de um volume pequenininho e foi para um volume maior. Os dois sofreram a mesma variação do volume. Trabalho igual a pressão vezes ΔV, né? Ou V final menos V inicial. Como a variação do volume é a mesma, então o trabalho é o mesmo. Quem disse que a pressão é constante? Ela só é em A. Você não pode usar essa equação para B, porque o processo não é isobárico. A pegadinha aqui é que a maioria olhou a variação do volume e esqueceu de um detalhe que eu tinha colocado nessa parte do quadro aqui, ó. No gráfico de pressão por volume, a área sob o gráfico fornece o trabalho. Então, o trabalho realizado em A, primeiro, a seta indica que o volume aumenta, o trabalho é positivo. Mas o valor do trabalho seria essa área daqui, ó. E qual que é o trabalho realizado por B? A área sob B, que é essa parte em verde aqui, ó. Você concorda que a área laranja é maior que a área em verde? Então, o trabalho de A é maior que o trabalho de B. De B? Por qual motivo? Porque a área de A é maior que a área de B. E por último, o calor de A comparado com o de B, maior, menor ou igual? Vamos usar aqui essa parte do quadro para explicar isso. Toda vez que cair em prova perguntando sobre o calor, você tem que lembrar da equação da primeira lei. Calor não é igual a ΔU mais trabalho? O que eu sei ali? O ΔU de A comparado com o de B são iguais. Se são iguais, vamos sombrear o ΔU. Ele não faz diferença nem para A nem para B, porque é igual para os dois. Mas o trabalho não é o mesmo. O trabalho de A é maior. Quem tiver recebido maior trabalho tem que ter tido maior quantidade de calor. Logo, o calor de A é maior que o calor de